Porque agora nós vamos voltar ao vivo ao Fórum Gumercindo Bessa, onde está acontecendo o segundo dia de audiências do caso Lael, ao vivo aqui com a repórter Vitória Costa. Vitória, você disse que ontem foi até 11 da noite. Eu lembro que os advogados disseram ontem, conversando com você, que são 60 testemunhas nesse primeiro momento. Será que até amanhã dá para ouvir todo mundo? Mais uma vez, um ótimo dia para você, Vitória. Isso mesmo, Fábio. Olha, inclusive, as informações que a gente ouve por aqui, né, pelos corredores, é que existam ainda outros dias de audiência. Nós estamos no terceiro dia de audiência de instrução e segundo consecutivo, hoje, quando completa exatamente 11 meses do assassinato do advogado Lael. Sobre ontem, como você bem disse, foi até 11 da noite. Pela manhã foram ouvidas testemunhas, a exemplo de uma empregada doméstica da casa do casal. A gente trouxe também essa informação. E também o ex-marido da Daniele, e pela tarde, que é a informação nova, foram ouvidos familiares do Lael, a exemplo da irmã e da mãe. E o que a gente tem de informação de hoje, uma informação muito importante, é que a primeira testemunha a ser ouvida foi a mãe do Wanderson, conhecido como Panda, ele que é apontado como o suspeito de ser o atirador. E agora, no momento, está sendo ouvido o filho do casal, menor de idade. Para esse menor ser ouvido, claro, tem todo um aparato, todo um cuidado, mas para a gente falar sobre o que aconteceu hoje pela manhã, a gente conversa mais uma vez com os advogados do Wanderson, o Panda. Primeiro eu começo com o doutor Anselmo Júnior, que está aqui ao meu lado. Doutor, hoje é um momento muito importante para o seu cliente, porque a mãe dele foi ouvida. O que é que a gente pode adiantar? Ela saiu um pouco abalada, um pouco nervosa, mas o que é que a gente pode informar, mesmo com esse caso estando em segredo de justiça? Bom dia. Bom dia, Fábio Henrique, bom dia a todos que nos assistem. Então, a gente chega nesse terceiro dia de audiência, né, e já começamos de forma muito importante, que foi justamente a oitiva da mãe de Wanderson, né? Ela que foi arrolada pelo Ministério Público, considerando que no dia 14 de novembro ela estava à procura do filho quando ele foi preso, né, rodou em algumas delegacias, até que teve a informação que ele estaria no COP. Chegando lá no COP no dia 13, ela não teve acesso, no dia seguinte ela teve, e foi quando ela foi ouvida. Em razão daquilo que ela prestou esclarecimento, o Ministério Público entendeu, né, que seria relevante, e no dia de hoje ela foi arrolada pela acusação e foi ouvida, né? Então a gente sempre frisa, né, que audiência de instrução não é momento de reprodução de prova, mas sim de produção. Mas para a defesa técnica foi muito importante a oitiva dela, né, a oportunidade que ela trouxe aquilo sobre aquilo que ela viu ou ouviu, e um dos pontos que a gente está tratando é como quais as circunstâncias em que o Wanderson, né, prestou aquelas informações que constam no inquérito policial, né, que consta inclusive, né, na denúncia, né, a partir do que ele relatou e como foi que ele relatou. Então hoje ela foi inquirida, não só pelo Ministério Público, como a toda a banca defensiva, onde a gente explorou bastante sobre aquilo que ela viu, o estado que ela viu o filho, né, o que ela ouviu do seu filho, e hoje a gente pôde ratificar as informações. Então ela trouxe essas informações, inclusive eu quero aqui já também deixar registrado que o Ministério Público que está participando, o doutor Rogério, ele também que responde, né, pelo controle externo da atividade policial, então ele também de forma muito eficiente se manifestou, né, trazendo aquilo que importa referente a essa situação, a esse contexto. Então foi um depoimento importante para toda a apuração do processo sobre o crivo do contraditório, e por essas razões, e não esperava ser diferente, né, como teve as vítimas, os familiares da vítima, que ontem foi depoimentos eivados de muita emoção, hoje também não foi diferente. Por essa razão ela saiu bastante emocionada, bastante abalada, já teve os primeiros atendimentos médicos e segue, né, com o corpo de bombeiro que está aqui também presente, acompanhando, né, dando todo o auxílio, né, no que diz respeito à saúde dela, que a dignidade da pessoa humana tem que ser cuidada. Mas é isso que a gente tem com relação a esse primeiro momento, né, da audiência coitiva dela, e seguimos agora com a coitiva do menor, não é, que, como a senhora bem colocou, Fábio Henrique, tem que ter todo aquele aparato, né? Então é na condição de depoimento especial sem dano, ele não está presente aqui na sala, ele está por vídeo, onde a gente, diferente das outras testemunhas, que a gente faz as perguntas de forma direta, a gente não faz perguntas diretas, a gente faz as perguntas onde tem um psicólogo, né, preparado para formular as perguntas para que se evite causar dano psicológico à criança, ela revitimizar toda essa situação que gera totalmente um trauma.
trauma, onde perdeu um pai, perdeu a mãe, nas circunstâncias que vocês estão aí acompanhando. Obrigada pelas informações. Vou pedir para o senhor permanecer, porque a gente também conversa com a doutora Rafaela Santos, também advogada do Wanderson. Hoje é um dia que, assim, para além do judicial, a gente também percebe muito esse momento de sensibilidade, primeiro em relação ao menor que precisa desse aparato que nós citamos aqui, também em relação à mãe do Wanderson, né? O lado humano, ele prevalece, ela realmente saiu abalada, ela precisou de atendimento. Como que foi esse acolhimento? Eu vi que a senhora conversou aqui fora com ela. O que acontece lá dentro a gente sabe que não pode ser dito, a maioria das coisas. Mas o que é que vocês conversaram aqui fora naquele momento? Bom dia. Bom dia, Fábio. Primeiramente, nós estamos, né, em um processo em que há tragédias, né, 2 mortes, já uma tentativa, e até então digo que é normal haver momentos de sensibilidade, não só por parte da família da vítima, mas também pela parte da família do acusado e também dos acusados, que também serão ouvidos. E até então, pelo menos nós, eu como advogada, não só da minha cliente, mas de todos os meus clientes, a gente trata de ter esse cuidado, né, dessa atenção. Então, prontamente já foi atendida. E até então, não só ela, mas várias pessoas saem abaladas desse caso. E a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade. Muito obrigada também pelas informações. Eu volto agora com o doutor Anselmo, que também acompanha, e eles de lá conseguem trazer essa informação. Eles ajudam muito também, sendo até porta-voz, porque nós, como imprensa, não podemos entrar em um caso que está em segredo de justiça. Ainda falando sobre o menor, o senhor pode nos confirmar a idade dele e também quanto tempo mais ou menos deve durar esse depoimento, que pelo que eu entendi já começou. Exatamente. Eu acho importante, né, deixa eu destacar, trazer essas informações. A gente traz sim, porque a sociedade está acompanhando, a sociedade quer informação, né? O advogado ele é indispensável na administração da justiça, e a gente faz um trabalho de realmente, não é, a sociedade, até porque se trata de crime, né, doloso contra a vida, o que está se apurando, e depois vai ser a sociedade quem vai, pessoas do povo, julgar. Então a gente nunca vai deixar de trazer essa informação, e até parabenizo a vocês, né, pela condução desse trabalho. Então, referente à questão do menor, a gente não pode assim, Fábio, trazer uma certeza, porque vai depender muito, né, daquilo que vai estar sendo colhido, o que é que vai trazer, né, de informação, né. A princípio, né, a gente entende que, né, a partir do que ele já relatou, né, anteriormente, a gente acredita que ele não possa trazer alguma informação relevante no que diz respeito, inclusive, ao Wanderson, aquele que a gente está representando, talvez contra outros colegas. Se não vier nenhum tipo de informação relevante, que seja pertinente fazer alguma pergunta, não tem por que a gente ficar fazendo pergunta de forma aleatória. Então, essa questão depende muito de como vai ser toda essa dinâmica. Então, a gente não tem como ter uma previsão de tempo, mas a gente imagina que seja mais breve o depoimento da criança, até porque tem esse lado humano, né, da criança. Então a orientação nossa, né, a banca defensiva de todos os advogados tem conversado. Então a gente conversou de forma anterior para que pudesse preservar, né, o estado emocional da criança, evitar entrar no mérito dos fatos, do que ele sabe, do que ele sentiu, do que é que, como ele poderia externar comportamento do relacionamento da mãe com o pai, alguma coisa nesse sentido. Não interessa a gente, eu acho que não vai vir, né, ser relevante para o processo, mas o Ministério Público, né, que foi quem que arrolou, né, seguindo com as perguntas, e dependendo do que a criança trouxer, né, e já respondendo sua pergunta, é a criança que tem 11 anos de idade, né, com 11 anos de idade, então a informação, né, que a gente acompanha, que é uma criança muito bem desenvolvida, mas como eu estava falando, somente vamos fazer questionamentos dessa criança sobre aquilo que realmente possa trazer relevância para a verdade real. Fora isso, eu acredito que a banca defensiva vai estar poupando de revitimizar essa criança. Muito obrigada também pelas informações. E, Fábio, os senhores podem ficar à vontade para retornar à audiência, caso seja necessário. E, Fábio, só recapitulando, porque nós estamos aqui desde cedo acompanhando, teve um determinado momento que os 6 réus saíram da sala de custódia, que é onde eles ficam, para acompanhar
a audiência dentro do auditório. Ontem a gente recebeu a informação que em alguns momentos eles não poderiam estar lá dentro e foi justamente isso que aconteceu. Aparentemente, pelas contas, eles estavam lá dentro no momento do depoimento da mãe do Wanderson e logo depois eles saíram, dando a entender que começou então a fala do filho do casal. Então provavelmente eles saíram no exato momento em que o menino começou a falar. Além disso, também a gente conseguiu chegar aqui antes da audiência começar, a gente conseguiu ver aquela movimentação de advogados lá dentro também presente o advogado da doutora Daniele, e a gente segue aqui, Fábio, acompanhando esse caso e podemos voltar também a mais outro momento e mais informações a gente traz também ao longo da programação. Ok, Vitória, você pode me chamar a qualquer momento ao vivo aí do Fórum Gumercindo Bessa. Coloca novamente essas imagens aí. As duas mulheres, essas imagens foram as de ontem, quando eles chegaram, os réus, aí são os 3 réus, tem mais o Wanderson, que chegou depois, o Wanderson que vem lá de Areia Branca. Agora perceba como é que os réus chegam ao fórum. As duas mulheres algemadas com as mãos para a frente e os homens algemados nessa posição aí, com as mãos por trás da cabeça, uma posição até que não é muito comum a gente observar, mas é dessa forma que eles chegam ao Fórum Gumercindo Bessa para acompanhar. Eles ficam aí, a testemunha decide se quer que eles assistam os depoimentos ou não, a maioria opta por não, até para que não tenha constrangimento, mas eles ficam em uma sala reservada, sem comunicação entre eles, para uma eventual necessidade do juiz, do Ministério Público ou dos advogados. Agora, perceba que o que está acontecendo agora é algo diferente do usual, digamos assim, no processo. Quem está sendo ouvido agora, não como testemunha, obviamente, mas apenas como declaração, e uma declaração diferenciada, é o filho do casal. Menino de 11 anos, que perdeu o pai assassinado. Principal acusada de ter mandado matar o pai foi a mãe, e depois ele perde a mãe daquela forma trágica que nós acompanhamos. Perceba, é como esse menino de 11 anos, ele precisa ter um acompanhamento, e por isso o Ministério Público que arrolou para que ele fosse ouvido, as perguntas não são feitas diretamente a ele, as perguntas são feitas ao juízo, que passa para um psicólogo, para que o psicólogo então possa formular as perguntas a ele. Ou seja, há todo um cuidado pelo fato de ele ser uma criança de apenas 11 anos e de ter passado por todos os traumas que passou na vida e que passa de ter perdido o pai e ter perdido também a mãe. A qualquer momento, Vitória pode me chamar com mais informações lá do Fórum Gumercindo Bessa, como este caso que causou grande repercussão em todo o estado. Olha, ainda como desdobramento deste caso, nós falamos ontem, eu trago mais informações hoje. O condutor de ambulância do SAMU, identificado como sendo o responsável por registrar e compartilhar as imagens da médica Daniele Barreto, encontrada morta dentro do presídio feminino lá em Socorro, foi afastado das suas funções por 30 dias. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial de hoje, quinta-feira. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Lembra que nós falamos ontem que, obviamente, ele errou, e como ele errou, ele merece uma reprimenda. Ele vai responder a um processo administrativo disciplinar, já está afastado por 30 dias, porque o papel dele era conduzir a viatura do SAMU e não fotografar principalmente como foi feito, a mulher morta, da forma que aconteceu. E eu disse ontem também que ele merece uma punição, mas tinha gente defendendo que o rapaz tem que perder o emprego, tem que botar para lascar, tem que botar para arrombar. Eu já disse que quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Acho que ele tem que ser punido, mas dentro daquilo também que não destrua a vida da pessoa. Até porque o que mais tem aí, e tem uma lei no Congresso Nacional, vou repetir o que disse ontem, tramitando para
criminalizar. Porque quando morre um pobre na periferia, uns 5 minutos, a foto do corpo está entupida nas redes sociais. Então a lei tem que valer para todo mundo. Para todo mundo. Audiência, segundo dia de audiência do caso do advogado Lael. O filho do casal, 11 anos, sendo movido. E é para lá que nós vamos voltar agora, 12 horas e 17 minutos ao vivo, com a repórter Vitória Costa, lá do Fórum Gumercindo Bessa. Com você, Vitória. Isso mesmo, Fábio. Seguimos aqui no Gumercindo Bessa. Agora houve aquela pausa para o almoço. Isso porque o menor, o filho do casal, Lael, doutora Daniele, ele acabou de ser ouvido. Esse era um dos momentos mais aguardados, mas também um dos mais delicados, porque essa é uma fala que requer muito cuidado, como a gente até citou na outra entrada. Foi uma fala até mais rápida, conforme alguns advogados já especulavam isso, porque ela é feita de uma forma diferente, essa oitiva. E para falar sobre esse assunto e também sobre outros detalhes desse caso, a gente conversa agora com o promotor Rogério Ferreira, promotor de justiça. Primeiro, bom dia, promotor. Em relação a essa fala, todos os advogados eles comentam que é uma fala que é diferente, que requer mais cuidados. Como que é feita a oitiva de uma criança, um menor, em uma situação como essa? Acaba sendo até a maior vítima, né, nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Fábio, e aos ouvintes da TV Atalaia. Uma criança, um adolescente, para ser ouvido sobre um fato criminoso, necessita de ter um procedimento específico, especial e adequado. É preciso se ter muito cuidado para não promover a revitimização da criança. Embora não seja ela vítima direta da ação penal, ela é uma vítima indireta da ação penal. E especialmente jovem que foi ouvido, ele foi vítima várias vezes. Ele foi vítima porque a vítima do processo é o pai dele. Ele foi vítima porque uma das autoras do fato, apontadas pelo Ministério Público, estava custodiada no sistema prisional. Ele foi vítima porque a mãe, que estava custodiada no sistema prisional, atentou contra a sua própria integridade física. E ele é vítima de todas essas circunstâncias por conta de que vai carregar um trauma para o resto de sua vida. Então, a inquirição de uma pessoa nessas condições, ela precisa ser dotada de muitos cuidados. Nós nos dirigimos a um profissional, psicólogo, levamos as nossas indagações a ele e esse profissional transporta, modifica, altera, adequa a pergunta para a oitiva, para que o menor possa responder. Ele fica numa sala reservada, somente com a profissional, não nos ouve e não nos vê, e o nosso contato é com a profissional. E nós apenas ouvimos, podemos ver e ouvir as suas respectivas respostas. Sempre tentando permitir que a criança faça um relato livre daquilo que lhe foi perguntado, sem forçar muito determinados contextos dos fatos, para não causar uma revitimização. E no que nós podemos perceber foi o grau de maturidade, o grau até de inteligência da criança, de falar com muita sobriedade de um fato altamente delicado, porque envolve duas pessoas do seu convívio íntimo, seu pai e sua mãe. E o que percebemos é que tudo aquilo que já tinha sido colocado no processo, através de um relatório, em razão de sua oitiva lá atrás, no ano passado, restou confirmado de maneira segura e categórica. E outra informação importante que nós até citamos ontem, os advogados do Wanderson, o Panda, que seria o acusado, né, de ter atirado, é que ele disse que teria sido torturado por policiais. Essa informação já chegou até o Ministério Público. O que é que será feito de agora em diante? É muito comum quando pessoas flagranteadas ou pessoas que são presas pelos integrantes da segurança pública apontem que sejam vítimas de abuso por parte da força policial. Todas essas alegações merecem atenção e devem ser esclarecidas. Não devemos compactuar com a utilização de violência por qualquer segmento da força de segurança pública, seja
na atividade de policiamento de forma rotineira ou para a construção de elementos de prova. Esse fato específico, foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Civil, foi apurado que nenhum integrante da Polícia Civil participou dessa prisão. Esse inquérito foi encaminhado ao juízo da 2ª Vara Criminal e lá ele foi arquivado com o parecer do Ministério Público e com a aquiescência do Poder Judiciário. Entretanto, foi determinada a apuração por parte da Polícia Militar. Então, nós já nos manifestamos em juízo para que seja oficiado ao comandante-geral da Polícia Militar, estabelecendo-se um prazo para que o comandante determine o encaminhamento desse inquérito para a Justiça, para que nós possamos verificar, então, diante da apuração inicialmente feita, que deverá ser feita, se é que não já foi feita pela Polícia Militar, possamos concluir se houve ou não houve violência. Entretanto, eu devo fazer a seguinte ressalva. Ainda que tenha ocorrido violência, e eu não posso fazer essa afirmação nesse momento, os elementos de prova que existem no processo, e nós temos 5.800 páginas só no processo principal, fora as cautelares, nós temos informações suficientes que asseguram a legalidade e asseguram a razoabilidade da denúncia que foi apresentada. E é prova suficiente, porque veja, a prova foi pré-constituída. A prova que temos no processo, ela existe antes do crime. O crime não tinha acontecido. E existem provas lá dentro que informam a participação desse acusado na ação penal. Então, ainda que tenha ocorrido eventual agressão, essa agressão não deslegitima a ação do Ministério Público, não deslegitima a ação penal. E eu tenho a absoluta convicção de que as provas que estão no processo são suficientes, necessárias para levar, no primeiro momento, para fundamentar uma sentença de pronúncia e, no momento posterior, permitir que a sociedade, através do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Aracaju, possa legitimar a sanção penal para os acusados. Pronto, doutor. Por fim, antes de te liberar, que também vamos conversar com o doutor Guilherme Maluf, qual a expectativa para hoje à tarde? Já recebemos informações também acerca de testemunhas que serão ouvidas, o que é que pode ser dito nesse momento? Veja, o Ministério Público vai continuar ouvindo as suas testemunhas de acusação. Nós, lá dentro, antes de cada oitivo, estabelecemos em comum acordo com a assistência da acusação, com a colega promotora de justiça que também atua no caso, a doutora Suzy. E qual testemunha vamos ouvir? A expectativa é que até amanhã nós consigamos ouvir todas as testemunhas indicadas pelo Ministério Público para que numa próxima rodada de audiências, a ser designada pelo Poder Judiciário, nós possamos ouvir todas as testemunhas de defesa e ter a convicção, talvez, de concluir a instrução desse processo de forma satisfatória até o final do ano e, digo-se de passagem, uma instrução pelo volume de informação, pela quantidade de pessoas a serem ouvidas, uma instrução até dentro dos padrões que nós estamos acostumados no sistema de justiça, uma instrução célere. Eu quero apenas aqui fazer a ressalva, chamar a atenção e fazer as minhas referências ao trabalho realizado pela Polícia Judiciária, através da doutora Juliana Alcoforado, diretora do DHPP, e toda a sua equipe de policiais e de delegados de polícia que atuaram nesse caso, pela qualidade, pela quantidade e pela celeridade que juntou as provas ao processo. Nós temos provas de muitas naturezas, seja prova testemunhal, nós temos confissões, nós temos prova documental, provas que importam em quebra de sigilo bancário e fiscal, nós temos provas que importam a quebra de sigilo telefônico, nós temos provas periciais que são suficientes, que foram suficientes para a apresentação da denúncia e que são suficientes para uma sentença de pronúncia e serão suficientes para a condenação em plenário. Muito obrigada, então, pelas informações. E como eu disse, Fábio, a gente conversa também com o doutor Guilherme Maluf, ele que é advogado da família do Lael. E primeiro a gente já começa falando em relação aos filhos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, se o senhor puder responder. A primeira é em relação ao menor, que acabou de ser ouvido. O promotor disse, inclusive, que ele falou até de uma forma muito sóbria, né? Até por ser uma criança e por ter passado por esse trauma. E também outra pergunta em relação ao Guilherme, o filho mais velho, porque alguns comentários de que antes ele não vinha, não participava e agora ele está vindo. Por que isso aconteceu? E também houve críticas, né, em relação a isso? Bom, boa tarde a todos. Veja, de fato, vou começar falando sobre o Guilherme. Na verdade, de fato, houve uma crítica ao Guilherme e eu acho muito desumano
se fazer esse tipo de crítica nesse momento, até porque o Guilherme, ele sofreu muito em todo esse processo, ele é uma vítima do processo, muitas pessoas se esquecem que o Guilherme ele também foi alvejado, então o Guilherme passou por um sério risco de vida, o Guilherme quase morreu, né? E em outras oportunidades ele pôde falar que ele teve, acho que 20 ou 30% de chance de sobreviver diante das lesões que ele sofreu pelo projeto que foi, então, vamos dizer, pelo tiro que ele sofreu, né, pelo projeto que foi desferido em desfavor do Guilherme. Então, o Guilherme sofre sérios problemas psicológicos por esse fato. Ele não só perdeu o pai, que é uma dor para um jovem de 20 anos, mas além de perder o pai, ele quase morre junto na oportunidade. Então, assim, eu acho um pouco indelicado das pessoas que vêm trazendo a público uma suposta mudança de comportamento. Não há mudança de comportamento. Imagine que o Guilherme conviveu por muitos, 10, 12 anos com a Daniele, tinha a Daniele como mãe, e a partir do momento que ele descobre que a Daniele é a mandante de um crime bárbaro, que não só vitimou seu pai, mas é ele próprio, Guilherme faz tratamento psicológico, o Guilherme sofre muito por esses fatos. Então, para que o Guilherme viesse aqui hoje para assistir, né, a toda essa audiência e vivenciar tudo isso, é muito difícil. Ele de fato se revitimiza todo dia por ver isso aqui. Essas audiências para ele são extremamente difíceis, mas ele tenta vir, ele tenta enfrentar, ele sofre por isso. Hoje ele chegou até um pouco mais tarde, então não é fácil. E eu acho tão desumano, né? Até porque se invoca muito a questão da saúde mental da Daniele. Eu vejo os advogados tratando, porque o réu A, o réu B tem problema psicológico, e o Guilherme não tem. Vamos desconsiderar os problemas do Guilherme, vamos considerar os problemas dos réus, as pessoas que foram responsáveis por esse fato tão grave, por essa atrocidade que aconteceu com Zé Lael Rodrigues e com a família Rodrigues. Essas pessoas sim merecem então o nosso respeito, merecem o cuidado com a saúde mental, e o Guilherme não merece? É muito difícil. Às vezes nós confundimos, né? Às vezes nós passamos a idolatrar pessoas na morte, mas que não tiveram uma conduta condizente com essa idolatria em vida. E é isso que nós devemos ter cuidado. E aí eu passo ao Gustavo, na sua pergunta, um garoto extremamente inteligente, mas que passa justamente como o Dr. Rogério falou. Passa por vários traumas, ele é vítima em inúmeros momentos. E eu complemento, dentre os fatos que vitimaram o Gustavo, o próprio tiro sofrido pelo Guilherme. Porque ele também sofre pelo irmão. Ele sofre pela morte do pai, ele sofre pela morte da mãe, e ele sofre pelo irmão. Ele viu todo o processo de recuperação do irmão. Ele viu o que a própria mãe foi capaz de fazer com o pai e com o irmão. Um irmão que ele tem carinho, um irmão que ele tem afeto, um irmão que ele convive. E ele viu o irmão quase morrer junto com o pai. Então, é muito difícil para toda a família estar aqui trazendo essas informações. É muito difícil para toda a família viver isso, reviver, na verdade, toda essa dor. E o que a gente espera, é o que eu sempre digo, é justiça. E aqui eu faço das palavras do Dr. Rogério, um grande promotor, nas minhas palavras. Não apenas quanto ao excepcional trabalho da doutora Juliana à frente do DHPP, né, com as provas que foram produzidas, mas eu digo o seguinte, a todo momento eu falo isso, a polícia fez o dever de casa. A polícia fez o dever de casa, as provas foram produzidas. Está aqui nos autos, são 5.800 páginas de fato, demonstrando claramente cada passo, cada ato de cada um desses réus. Eu não tenho dúvida que essas provas são suficientes para uma condenação. Eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigada, viu, doutor, pelas informações. Então é isso, Fábio, e a gente segue aqui acompanhando todo o andamento do terceiro dia de audiência de instrução. Volto com você. Ok, Vitória, obrigado. Vitória conversando agora com o promotor de justiça, doutor Rogério Ferreira, promotor responsável pelo caso, conversando também com o doutor Guilherme Maluf, advogado que assiste a família do também advogado doutor Lael, que foi assassinado, trazendo inclusive relatos, detalhes sobre o depoimento do filho do casal de 11 anos. A audiência com ele fica no local, como disse o promotor, ele não ouve, não vê as perguntas que são feitas. As perguntas são direcionadas a um psicólogo e o psicólogo, então, é quem transmite para ele essas perguntas para que ele possa responder num ambiente o mais tranquilo impossível, mas o menos contaminado possível. Então, está acontecendo agora, aliás, já acabou o depoimento dele, mais um dia de audiências, neste caso, que como diz o nosso amigo Scooby, daria um filme, por todo o enredo, né, desse crime que, segundo o doutor Rogério, até o final do ano o processo estará pronto para ir
a júri popular, já que é homicídio doloso contra a vida, vai para a júri popular.